Oi! Oi! Eu sou o Matheus Eu sou a Jaque, e você está no Desbrafante. desbrafante. Hoje nós vamos falar de quanto nós gastamos para fazer todo o processo da cidadania Assunto italiana do Matheus. delicado. Muitos e muitos reais. É, Então vamos lá. Eu sei que é uma dúvida frequente de vocês. A gente já recebeu alguns questionamentos de quanto custou isso, quanto custou aquilo. é, Então, antes de tudo, é importante ressaltar que cada processo é muito particular. Acho que é. é muito particular gastos, porque tudo vai de acordo com a sua realidade. E, enfim, cada cidade acontece de um jeito, em tempos diferentes. Mas eu acho que dando o nosso feedback, não, nossa experiência, pode ser que Dá para ter uma ajude ideia. a ter uma É, base bem legal. eu acho que para começar a falar, antes de chegar nos valores em si, dá para a gente falar um pouco sobre como foi o antes. O que a gente fez para conseguir o dinheiro, para levantar esse dinheiro que a gente utilizou para imigrar. Uhum. Então, voltando um pouquinho, no Brasil, nós morávamos em Curitiba, estávamos morando num apartamento, a gente alugava ele e tínhamos todos os nossos móveis, todas as nossas coisas, enfim. Tínhamos nosso carro também. E quando a gente bateu o martelo e falou: é agora que a gente vai começar a se programar para imigrar, a gente começou a vender tudo. Tudo. Tudo, mas tudo que a gente tinha no Brasil, a gente vendeu. É, Os móveis da casa, meu videogame. essa parte foi muito triste para ele. Um momento muito delicado. É, foi, foi mesmo. É. But, Mas é isso. é, As primeiras compras acho que tem que partir de um prazo. Então nós começamos, lógico, fizemos todas as pesquisas de documento, inclusive a seleção de documentos, tudo que você precisa para fazer o processo é um tema de um próximo vídeo que nós vamos detalhar bem legal para vocês. Então, iniciamos pelos documentos, né? E quando eu tinha ali mais ou menos uma base de quando eles ficariam prontos, a primeira compra oficial foi a passagem. passagem. Nós compramos as nossas passagens com a Voa Internacional, foi no mês de março, Uhum. e eles foram Uma equipe maravilhosos. maravilhosa, Não tenho o que falar, assim, indico, maravilhosa. inclusive, A gente sempre indica para todos os sim, amigos que querem viajar. eu gosto muito do atendimento deles. É um atendimento humanizado mesmo. É. Ele ajuda a gente nos BOs ali, quando a gente às vezes está meio desesperado. Então, é uma equipe que eu gostei muito do serviço deles. E na época a gente veio no ano passado, então no ano de 2023, nós pagamos R$ 8.000. A minha passagem é do Matheus, Uhum. ida e volta. É. Na nossa passagem, nós partimos de Curitiba, fomos para São Paulo e de São Paulo diretamente para Milão. Então Uhum. foi um voo direto, R$ 8.000 ida e volta. Sim, precisa ter a passagem de volta, de retorno, e essa passagem tem que estar dentro dos 3 meses desde a sua chegada. Inclusive, a dica de ter feito um voo direto foi da Voo Internacional, porque eu não sabia muito bem ainda como eram os procedimentos. Se você dá entrada, por exemplo, em Portugal, lá vai ter um carimbo no seu passaporte do dia que você entrou na Europa. Se você fizer as conexões lá dentro, não vai ter outros carimbos. Então, quando você for dar entrada no processo da cidadania, você tem que comprovar o dia exatamente que você entrou na Itália. E aí se torna um pouco mais burocrático. E essa informação veio deles. E ela me aconselhou, falou, olha, já que é mais prático para vocês, é mais interessante fazer um voo que seja direto para a Itália. Então, assim nós fizemos e não nos arrependemos, acho que valeu muito a pena. Então, depois de acertar as passagens, a gente comprou o seguro viagem, que também é de acordo com os dias que você fica na Europa. Deu um todo, acho que pegamos uma passagem de uns 10 dias, eu não lembro exatamente, mas foi aproximadamente isso. E deu R$ 200 aproximadamente também de cada um. 200 meu e 200 do Matheus. Tem a opção, para quem quiser, que é o PB4, é um acordo de alguns países da Europa com o Brasil, da obrigatoriedade do serviço de saúde, caso necessário, de forma gratuita. Então, esse documento você pega mesmo no Gov, sozinho, coloca PB4 no gov.com
E lá você consegue, coloca os seus dados, solicita e eles te enviam esse documento e pode levar tranquilamente Por que é também. importante ter essas informações? Porque tem gente que cobra uma nota só para emitir esse documento para você, sendo que não tem nem necessidade, você Não tem mesmo pode gasto. fazer isso. Não tem gasto nenhum, é bem fácil de pegar. Uhum. E é um direito de todo mundo. Então, mas assim, eu aconselho pegar o seguro viagem, acaba tendo uma cobertura mais completa. Algumas passagens já incluem, né, esse seguro. E é isso. Acho que essa da primeira etapa são as coisas mais importantes. A segunda etapa, a gente até deu uma pincelada no vídeo anterior, que foi sobre a questão do aluguel de casa. Né? A gente falou sobre como é difícil você encontrar casas na Itália por conta própria, porque tem a questão do contato, quando você entra em contato com eles, eles já não são tão receptivos, eles veem que o teu sotaque é diferente, não colocam muita confiança, enfim. Então, nisso, você de certa forma, se obriga a contratar um assessor, o que não é tão barato. Foram 2.000 euros investidos em assessoria, que, convertendo como que estava na Na época, a gente época, tinha deixado... 5,32 estava mais ou menos na época. É, É que estava oscilando muito quando a gente foi. Às vezes disparava subir, às vezes disparava descer. a Foi em torno de 10, 10.700 reais, mais ou isso. menos. Então, mais de 10.000 reais nessa assessoria. Tem assessores que cobram mais caro, e esse que a gente encontrou foi um dos mais baratos, inclusive. E ele fazia toda essa parte de ir com você até a comune, ele já disponibilizava a casa também, mas, no nosso caso, além desses 2.000 euros de assessoria, a gente também teve que pagar 3 aluguéis adiantados, mais o calção da casa. E cada aluguel era de 700 euros. É caríssimo. Depois de um tempo morando na cidade, a gente descobriu como estava pagando caro em aluguel. Mas não pesou tanto porque nós dividimos esse aluguel com um casal de amigos que também foi com a gente. Então, esses 700 virou 350 euros para cada. Ao todo ali, né, os 4 meses deu 2.800 euros para 3 meses de aluguel mais o calção. Então, dividindo isso por 2 casais, né, fica 1.400 euros para cada. Na época, aproximadamente, na conversão do ano passado, ficou em torno de 7.500 reais por casal. Por que você tirou? Apareceu para digital? Só deixa eu... Não sei fazer. Viu? Aqui, será? Não. Parece místico. Tem que clicar fora, né? E, claro, fora os gastos que você vai ter com emissão de passaporte, você vai precisar comprar as suas malas, seus itens de viagem, enfim. Todas essas coisas que não tem como chegar num valor específico, porque isso vai de cada pessoa. Vai da realidade, porque tem gente que já tem tudo isso, já tem mala, a gente não tinha nada. Então tem gente que tem já tem as malas de viagem, já tem assim todos esses equipamentos, passaporte e tudo mais. A gente realmente começou tudo do zero. Não tinha passaporte, não tinha mala. E no nosso caso, a gente imigrou com 2 malas de 10 quilos e 2 mochilas, e foi isso. Porque a gente pegou a opção mais barata da viagem, né? Para economizar nisso também. Assim, na época, a gente estava economizando tudo que vocês imaginam. Então, assim, pra gente comprar, por exemplo, uma passagem que pudesse ter mala de 23 quilos cada um, a passagem era um pouco mais cara, só que também a gente ia comprar a mala, que a gente não tinha. E assim, no Brasil é um pouco exorbitante, né? A gente pagou acho que 400 reais numa mala de 10 quilos. De 10 quilos. Então a de 23 estava bem mais. E aí não estava dando pra gente naquela época. Então a gente falou assim, ó, vamos café com a Colocar coragem. tudo na mala foi um desafio. Nossa, mas põe deu tudo certo. em saco a vácuo. Eu falei assim, ó, vou sugar tudo isso aqui, colocar o máximo. Sentava em cima para poder passar o zíper bem. Na mochila também. E assim, foi muita pouca coisa. Algumas coisas a gente levou na mão. Algumas coisas tiveram que ir na mão. E é isso. Então a gente acabou pegando uma passagem mais econômica, por conta de economia mesmo. E seguimos. Com toda a documentação pro processo, nós gastamos aproximadamente 5.000 reais. Tudo que você faz de alteração na certidão tem que pagar. E no caso do Matheus, a gente teve que retificar 7 certidões, porque todas as certidões do antenato dele, o italiano, todas estavam com nome diferente. Todas.
estava impossível achar esse homem, porque cada certidão estava escrito de uma forma. Antigamente era muito bagunçado, né? E aí nós tivemos a benção de conseguir o contato de uma oficial de cartório que ela já tinha feito de um outro parente do Matheus, né, de uma outra linhagem, mas tinha a certidão de nascimento do italiano. Inclusive, um abraço para Ana. É. Obrigado, Ana. Valeu, Ana. E graças a essa ajuda, acelerou muito mais o processo, porque seria bem difícil achar a certidão desse italiano, porque a gente basicamente não sabia exatamente quem ele era. Tinha muitos nomes e o nome da cidade também estava errado. Então a gente teve que mudar muitas informações em várias certidões. E cada retificação que você faz custa, varia de acordo com cada estado. Então fizemos primeiramente a correção de todos os documentos, deixamos tudo alinhado, tem que estar alinhado, é muito importante que o italiano esteja com todas as informações corretas para você não ter problema lá na Itália, tá? Não vai nessa de, só faltou uma letra, só faltou um T, que é muito normal acontecer. Faltou um S no final, seja lá o que for. Corrige. Porque é uma letrinha que às vezes vai empacar o teu processo lá na frente. É muito importante. Pode dar problema. Sim, lá sim. Na Itália, essas questões processuais são muito, muito burocráticas. Inclusive, dá até para a gente deixar uma dica para vocês. Você que está pensando em migrar, que está juntando toda essa documentação, revise, mas revise muito bem mesmo. E peça ajuda de outras pessoas também, porque às vezes você está ali analisando, pode estar um pouco nervoso, pode achar que está tudo certo, mas cada letrinha diferente pode contar e pode implicar no seu processo. Exato. Já aconteceu com a gente e já vimos outros casos também. Então, tem que tomar muito, muito cuidado mesmo. Exato. E depois que você deixar tudo certinho, zeradinho, nós partimos para solicitação. A certidão ela não pode ser a certidão simples, ela tem que ser a certidão inteiro teor, que também custa mais. Então solicitamos todas as certidões. Detalhe, é importante que você solicite elas próximo da sua ida e todas juntas, porque o prazo de validade delas não é muito longo. Salvo engano, 6 meses, não tenho certeza absoluta. Então, não dá para pegar assim, eu vou pegar uma agora, ano que vem eu pego outra, não. Deixa para pegar tudo junto, tá? É muito importante para você não jogar dinheiro fora. Então, solicitamos todas as certidões com cada cartório. Depois que tem as certidões, nós mandamos traduzir no italiano e eles também cobram por documento. Traduzimos tudo, depois... tem que ser um tradutor juramentado. Juramentado, sim, reconhecido, né? Depois de ter as certidões, tradução, partimos para o apostilamento de AIA, que é um apostilamento oficial internacional, que comprova que aquilo é um documento oficial, né, do seu país. E aí, com muitas pesquisas, nós somos de Curitiba, Paraná. Curitiba estava 73, se eu não me engano, o apostilamento por documento. E em Santa Catarina acho que estava 42, alguma coisa assim, aproximada. Fizemos o cálculo, mesmo viajando para Santa Catarina, sairia mais barato do que fazer em Curitiba. Então, partimos para Santa Catarina para apostilar todos os documentos, e aí sim, tudo certo, tudo redondo. Depois de fazer todo esse processo, nós tínhamos o documento, a passagem, o assessor, a casa, e seguimos para a tão sonhada Itália, né? E, principalmente, quando você chegar em outro país, evitar qualquer tipo de gasto. Qualquer saída, qualquer viagem que você possa deixar de fazer, vai ser bom, porque todo aquele dinheiro que você tem é bom manter ali, porque você não sabe ao certo em quanto tempo você vai conseguir tirar a sua cidadania. Pode ser que dure 2 meses, assim como já conhecemos casos de amigos que conseguiram pegar a cidadania em 2 meses. Pode ser que demore 3, que foi o nosso caso. Pode ser que demore 8 meses, mais de 1 ano também. E nesse meio tempo, teoricamente, você não pode trabalhar. Você tem que ficar assim, somente esperando. Então, tomar muito cuidado também com o dinheiro que você vai levar para sobreviver no outro país. Exato. Nesse meio tempo. Aí vocês podem, né, ter o questionamento, Jaco, mas em média, quanto? Porque quando eu tava para ir, eu pesquisava muito isso e ninguém falava. Eu ficava, mas quanto que é a média? Porque gasta diferente, né? O pessoal falava, vai gastar, mas a gente não via quanto? ninguém falando, mas quanto? Porque eu não faço ideia quanto custa a média de energia na Europa, de água, né? Eu tinha uma média no Brasil,
Mas na Europa eu não fazia ideia. Então, assim, nós no primeiro mês gastamos 200 euros com contas de água, de gás, né? Isso economizando. Ressalto, é importante, tudo vai de acordo com Com a a sua condição região. financeira, É. porque tem gente que vai com uma condição financeira melhor, mas tranquila que é o melhor pra gente, né? Foi o que mais complicou, assim, que deixa a gente preocupado, né? Resumindo, que Mas não foi o nosso caso. é, A gente foi com o dinheiro bem bem contado mesmo. contado. Então, para você aí que também está indo nessa realidade, É, fica aqui as dicas da economia, tá? É, economize. economize. Então, assim, nesse período em que nós só estávamos com o dinheiro saindo, nós fizemos um cálculo de média do que a gente tinha para limite. Então, eu limitei, na região onde nós estávamos, era na região da Perúdia, fica bem na metade da bota ali, e ali os aluguéis, então, é diferente o valor daquela região para, por exemplo, no norte, perto de Roma, perto de Milão. Se você vai para Milão, o É aluguel é mais mais caro. caro, as coisas são mais caras. Roma também. Então a gente estava numa parte ali mais afastada, onde era mais barato. Então eu separei, fiz um cálculo de 50 euros semanais de gastos. Assim, é razoavelmente. Não é tão pouco, mas também não, você não consegue esbanjar tanto. Mas a gente comia café da Bem, manhã, almoço, é, café da tarde e janta, fazia todas as refeições com esse valor. Eu porcionava, por exemplo, as carnes, eu fazia porções menores para conseguir render mais, comprava mais pastas, né? Lá na Itália o macarrão ele é barato, a água não pode beber água da torneira, então a gente pegava das fontes que custava 20 centésimos, dava 20 centésimos, mas dava para encher uns 6 5 litros. galões. É, Dava acho que 6 litros de água, é, 20 centavos, centésimos no caso, uhum, né? é um valor bem ínfimo, assim. É. Então eram essas coisinhas que a gente ia calculando. Então eu deixei uma média de 50 euros por semana para compra. No mês, a gente gastou em média de 200 euros com conta, economizando bem, tá? Porque a gente chegou no inverno, É, na casa que a gente tinha lareira e eles forneceram a lenha. Então foi o que ajudou a gente a manter a casa aquecida uhum. sem ter que gastar tanto gás. Então basicamente o gás era do chuveiro, da Fogão. torneira, fogão, assim. Mas Uhum. não precisou ter que deixar a casa inteira com o gás ligado, que isso gasta mais também. E é isso. Então, contem também, tem uma reserva. Eu, eu acho que o ideal é para uns 6 meses, mais ou É. menos, de sobrevivência, assim. Vocês têm que contar com imprevistos, a gente nunca sabe quando vai ficar doente. Eu, por exemplo, com 2 semanas de Itália, meu dente, o siso quebrou. Ah, eu queria. Eu falei, eu não acredito. Os perrengues. É, então assim, a gente não sabe o que vai acontecer realmente, né? Tem que ter algum dinheiro, se possível, separado para emergências, né? Mas de geral eu acho que é isso. Então, com todos esses gastos que nós tivemos até agora, de uma maneira geral, que possa se adequar para vocês também como um parâmetro de passagem, média de assessoria, aluguel, é, documentação, nós gastamos R$ 31.400. Na nossa, nos nossos gastos pessoais, com tudo que a gente precisou comprar, enfim, com todos os trâmites que teve nesse desenvolvimento até ter a conclusão da cidadania do Matheus, se aproximou dos R$ 50.000, mais É, ou menos. Então, economizando, eu acho que essa é uma média geral de gastos para um casal, sim. né? Então, resumindo, com 50 mil reais você consegue emigrar. Você consegue fazer toda essa parte burocrática de juntar os documentos, comprar as passagens, fazer emissão do passaporte e também os seus gastos que você vai ter no país quando você chegar. Com Sim. 50 mil reais, pelo menos de acordo com a nossa É. realidade, foi assim, mas já dá para vocês terem uma ideia. Claro, Uhum. quanto mais você puder levar, vai ser melhor, para você Sim. ficar mais tranquilo. Mas Considerando dá. também o tempo, né? Tem a Nós questão do foram três tempo também. meses. Tem gente que leva muito mais tempo que isso. Exato. Não tem como ter. Na mesma comune, teve pessoas que saíram em 2, o nosso saiu em 3, tem pessoas que levou mais de 6 meses. É, Então a gente não tem como assegurar, não tem como ter certeza, mas meu amigo saiu em tanto tempo. Não é parâmetro, gente, não é. Então, na dúvida, faz uma reserva em torno de uns seis mas, meses. E eu acho que uma dica também que é válida, se você for casado,
eu acho que é muito importante que se não for os dois descendentes, né, se não for feito duas cidadanias, tipo, uma para cada, por exemplo, o Matheus tem a descendência italiana e eu tenho a minha, a gente vai fazer junto, eu acho que vale mais a pena um ir, né, por essa questão, assim, Da de economia. de permanecer legal no país, Sim. e da economia também. Então, nós tivemos, né, a sorte do processo do Matheus sair a tempo. Eu solicitei o meu permesso por matrimônio, então não fiquei irregular na Itália. Mas se tivesse demorado 6 meses, por exemplo, seria um problema para Uhum. mim, que não tenho a descendência, né? Eu fico de anexo com ele, por ser esposa. Então, para você que é casado e só um tem a descendência, é muito importante, assim, acho que mais tranquilo, um ir na frente, fazer todo esse processo, aguardar a cidadania ficar pronta e depois, né, a família acompanha, vem junto, de uma forma mais segura, mais tranquila. Não é fácil, porque você imigrando em casal, já vão ter dias que não vão ser flores, vamos É, dizer assim. Vão ser dias desafiadores. desesperadores. Às vezes meio desesperadores, mas, claro, se você tiver essa possibilidade de vir sozinho e depois seu cônjuge vir, depois que você já tiver a cidadania, vai ser bom para economizar. Tivemos um exemplo de um amigo nosso que fez isso. É, A esposa dele só veio para cá depois que ele já estava com a cidadania em mãos. exato. É uma boa, um pouco difícil, mas é uma É, boa. é difícil, saudade e tudo mais, né? A gente entende realmente, mas é uma questão mais segura, É, porque também já vimos casos de pessoas que vieram com o casal e o cônjuge que não tinha descendência ter que voltar para o Brasil, é. passar 3 meses separado E obrigatoriamente para depois depois voltar de novo. voltar. Então pense o tamanho do gasto, É, né? É desnecessário, vamos se dizer assim, porque no fim das contas acabou tendo que ficar separado igual, né? Então, fica aí, lógico, a decisão é de cada um, é individual, mas é um feedback que eu acho que é importante a pessoa ter sim. noção também, né? Ressaltando que tudo isso que a gente falou até agora foi de acordo com o que a gente vivenciou. Uhum, Então, claro, cada um vai ter a sua realidade, cada um sabe o quanto vai poder investir, mas, em resumo, esse foi o valor que a gente precisou investir para conseguir vir para cá, toda essa questão de documentação, uhum. sobreviver por aqui, como nós dissemos para você. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de um assunto que você queira ver em um próximo vídeo nosso, deixa aqui nos comentários. A Isso. gente está trabalhando para que fique cada vez melhor aqui. É o segundo vídeo, tem bastante coisa para melhorar, mas a gente está muito feliz em trazer esse conteúdo para vocês. É uma vontade nossa que não é de agora, mas agora que a gente está conseguindo um tempo para se dedicar um pouco mais para isso aqui e a gente está muito feliz. Exato. Então é muito importante que vocês deixem o feedback de vocês, tanto a questão de melhorias quanto um elogio ou alguma sugestão que vocês quiserem deixar. A gente está aberto à opinião de vocês, né, amor? Exato. Eu agradeço por você ter ficado até aqui. Espero que tenha sido útil na sua vida. E se você conhece alguém também que seja útil esse conteúdo, manda para essa pessoa. Uhum. Pode ser que ajude a inspirar, dar força aí. E fala com a gente nos comentários, qualifica o vídeo. Fala. É a forma de você se comunicar com a gente. Isso, E é isso, né? isso. Exato. Até o próximo vídeo e um grande abraço. Tchau. Tchau.